Então, na nossa videoaula de hoje, veremos perpendicularidade, módulo 16 do caderno 3. Primeiro vamos ver os conceitos primitivos, relembrar os conceitos primitivos. Ponto, reta e plano. O ponto simbolizado por letras maiúsculas, a reta por letras minúsculas ou por duas letras maiúsculas e um traço com seta em ambos os lados, dizendo que ela é infinitamente para um lado e para o outro. Os seus subconjuntos, que são as semi-retas, que tem origem e para o outro lado é infinito, e o segmento de reta, que tem início e fim. O plano que vemos na figura, temos dois planos aí, eles são representados por letras minúsculas do alfabeto grego e eles são bidimensionais, ou seja, tem duas medidas, comprimento e largura, profundidade e altura, e assim vai. Posições relativas entre duas retas, elas podem ser coplanares ou reversas. Coplanares estão no mesmo ponto e reversas estão em pontos diferentes. Dentro das coplanares, nós temos as retas paralelas, que não têm ponto comum, as retas concorrentes, que têm apenas um ponto comum, e as retas coincidentes, que têm infinitos pontos comuns. Entre as retas concorrentes, nós temos a reta perpendicular, que é aquela que encontra um ponto e nessa interseção são criados pontos retos, pontos de 90 graus. As retas reversas, elas ainda pertencem a planos distintos, como nós vemos na figura. Eles não têm um ponto comum, pois são de planos distintos. E as retas ortogonais são essas retas reversas que, quando projetadas em um mesmo plano, se tornam perpendiculares. Então, elas são chamadas retas ortogonais. O lugar geométrico é o conjunto de pontos em um plano que possui determinadas propriedades. Essa propriedade pode ser de ter a mesma distância de um determinado ponto, de estar alinhada com outro ponto, e assim nós vamos ter os lugares geométricos. As retas perpendiculares, como foi dito, elas são concorrentes, e ela concorre no ponto onde originam, dar-se origem a quatro ângulos retos de 90 graus, conforme na figura. E as retas ortogonais são retas reversas, em que as projeções resultam em retas perpendiculares, conforme a figura aí representa. Okay? Construção das retas perpendiculares com regra e compasso. Nós traçamos um ponto, uma reta, marcamos um ponto de origem, abrimos o compasso com a medida AB, traçamos uma circunferência sobre essa reta. Depois, com a ponta seca em B com a mesma medida AB, nós traçamos o ponto C sobre esse arco de circunferência. Ponta seca em C, traçamos um outro arco, e que a união desse arco com o arco anterior vai gerar o ponto D. Traçamos o ponto médio do arco DC. E esse ponto médio vai gerar, junto com o ponto A, dois pontos que vão ser perpendiculares, vão traçar a mediatriz desse segmento AB no ponto A. E essa perpendicular no ponto A vai ser a mediatriz desse segmento aí, BC, né? Mas eu vou traçando um ponto A perpendicular da semi-reta ou da reta AB. Okay? Distâncias de um ponto a uma reta. Sempre ocorre quando eu tenho um segmento perpendicular, ou uma medida perpendicular. Ou seja, a distância D
é a distância que tem a A1, aonde A1 pertence à reta M e é perpendicular neste ponto à reta M. Então, ali nós temos a medida D desse ponto a essa reta. Entre duas retas, nós vamos pegar os dois pontos que são perpendicular tanto à reta N quanto perpendicular à reta M. E esses pontos são os pontos A e o ponto A1 da figura ao lado. Então, nós temos aí, podemos ver aqui, ó, vou passar o mouse, ó, ponto A1 e A. São perpendiculares aqui. Aqui e aqui, ó. Certo? Então, nós temos aí esses dois pontos perpendiculares aí, que vão dar a distância entre essas duas retas. Vejamos agora a mediatriz. A mediatriz é um segmento de reta. É um segmento de reta em que passa pelo ponto médio e é perpendicular ao segmento dado nesse ponto médio. Ela também tem todos os pontos que são equidistantes dos extremos da outra reta. Ou seja, todos os pontos aí, P1, P2, P3, M, eles têm a mesma distância de A e a mesma distância de B. Construção da mediatriz com régua e compasso. Eu traço uma reta AB, abro o compasso um pouco maior que a metade de AB, traço um arco. Ponta seca em A, traço um arco. Ponta seca em B, traço outro arco. As interseções entre esses arcos vamos gerar o ponto C e D. Eu traço uma reta aí, e essa reta já é a mediatriz. A construção de retas paralelas com esquadro. Geralmente esquadro vem de ao par, tem dois esquadros. Um que tem dois ângulos de 45 e 1,90, forma um triângulo isósceles. E tem o outro que tem um triângulo, forma um triângulo chaleno, com três medidas diferentes. E todos os dois são retângulos, tem um ângulo reto, né, de 90 graus. Então, nós usamos um primeiro fixo e um segundo móvel, dependendo da necessidade. Nesse exemplo, o da direita vai ser o fixo e o da esquerda vai ser o móvel. Marcamos ele em cima, o da esquerda, apoiando a reta AB, e encostamos o da direita na parte de baixo dele. Esse da direita vamos deixar fixo e vamos mover o da esquerda para baixo. Assim, a reta que nós riscarmos embaixo será uma reta paralela a B, conforme mostra a figura aí. Agora vamos construir um quadrado. Nós vamos usar a questão de construção de retas perpendicular com esquadro e deslocamento de retas paralelas. Discamos a reta com AB com 5 cm, que ele pede um quadrado de 5 cm de lado. Encostamos o esquadro que ficará fixo, que é o da direita, e vamos mover o da esquerda. Na verdade, nós vamos rotacionar o da esquerda e apoiar o outro lado sobre a base. Olha. Vejamos. Rotacionamos ele e apoiamos a parte numerada do esquadro da esquerda sobre o esquadro da direita. E aí no ponto A traçamos uma perpendicular com 5 cm. Deslocamos esse mesmo esquadro da esquerda para cima e traçamos uma outra paralela no ponto B. É o que nós vimos aí, ó. Deslocamos para cima e traçamos uma paralela a perpendicular no ponto A no ponto B. Invertemos o esquadro e deslocamos a reta AB, traçamos uma outra reta paralela a B, lá embaixo das perpendiculares que nós traçamos. Olha lá, deslocamos, invertemos ele, deslocamos para baixo e agora traçamos a outra reta. Construímos assim o quadrado. E temos a construção de alguns polígonos regulares, nesse caso, triângulo equilátero. A gente traça uma reta AB,
ponta seca em A com medida AB, traçamos o arco. Depois invertemos ponta seca em B com medida A, traçamos o outro arco. A união desses arcos vai me gerar o ponto C. Pronto, eu uno C, A e B com a régua e criei o meu triângulo equilátero. Para a construção do quadrado, tem várias maneiras, mas uma das maneiras está aí. Nós pegamos uma reta AC, traçamos a mediatriz dela. Encontramos o ponto M. Ponta seca do compasso em M com medida M, eu traço a circunferência que nós estamos visualizando aí. Tracei essa circunferência. Da interseção da circunferência com a parte superior da mediatriz, eu tenho o ponto D. Da interseção da circunferência com a parte de baixo da mediatriz, eu tenho o ponto B. Agora eu uno ponto B ao C, o C ao D, o D ao A e o A ao B. Eu tenho os quatro lados do triângulo e eu formei os quatro lados do meu quadrado e eu formei assim o meu quadrado. Façamos agora os exercícios das páginas 884 a 887 do nosso caderno 3. Bons estudos e espero todo mundo na nossa aula presencial online, Nossa aula online, em que todo mundo possa estar acessando para a gente estar fazendo e esclarecendo eventuais dúvidas. Um abraço e bons estudos.